minha gente, e aí? Você está ligado na diferença entre efeito estufa e aquecimento global? O efeito estufa é esse vilão que andam pintando por aí? O que é que intensifica o efeito estufa? E mais, esse assunto cai no Enem? É claro que sim. Vem com o gordinho das aprovações, depois da vinheta a gente vai desmistificar o tema para você. Vamos embora! Pessoal, efeito estufa. Aliás, quando a gente fala sobre essa problemática do efeito estufa, que, diga-se de passagem, existe desde que o mundo é mundo, é esse efeito que vai mantendo o nosso planeta aquecido, não é? Ele é fundamental para a gente, tá? Mas vem se falando muito sobre os problemas climáticos, a questão da poluição, e é um tema que o Enem frontalmente costuma abordar. Antes de falar diretamente sobre o efeito estufa, vamos relembrar algumas coisas sobre o ciclo do carbono, lá da tal da biogeoquímica, ciclos biogeoquímicos. Aliás, quando a gente estuda um ciclo biogeoquímico, a gente tem que perceber como é que aquele componente vai entrar no ser vivo e como é que ele é devolvido para o ambiente físico. E aí o gás carbônico, o dióxido de carbono, CO2, e a gente encontra na atmosfera, ele vai entrar nos seres vivos de que forma? Bom, nos vegetais, o carbono é incorporado pelos vegetais a partir do processo de fotossíntese. Especificamente lá na fotossíntese, nós temos as reações do ciclo de Calvin e Benson, e essas reações do ciclo de Calvin e Benson são responsáveis por remover esse gás carbônico, pegar o gás carbônico que está na atmosfera e utilizar na síntese de compostos orgânicos. Então, vou pegar o carbono que está na sua forma inorgânica e vou incorporar um composto orgânico, um carboidrato, lá no ciclo de Calvin-Benson, reação do escuro da fotossíntese. Gordinho, mas nem todos os organismos fazem fotossíntese. Pois bem, nós animais, por exemplo, não fazemos o processo de fotossíntese. E aí, nós que somos animais, como é que a gente vai pegar esse CO2? Para os animais, a gente vai estar captando, na verdade, os compostos orgânicos através de processo de ingestão. Então, quando você vai se alimentar daquela pizza delícia, ah, meu Deus do céu, aquela picanha maravilhosa, as comidas deliciosas, quando você está pegando essa matéria orgânica, você está recebendo já as suas cadeias de carbono, as cadeias que vão fazer parte da sua matéria orgânica também. Isso aqui é absolutamente natural. Então, o carbono vai entrar nos seres vivos através da fotossíntese, no caso dos vegetais, e por ingestão nos animais. Gordinho, como é que é a devolução desse carbono para a atmosfera? Bom, uma coisa que todos nós fazemos o tempo todo através da respiração, nós temos a devolução desse carbono para a atmosfera, do gás carbônico que ele é lançado na atmosfera. E, ao morrer, a matéria orgânica vai passar pelo processo de decomposição. E essa decomposição também vai liberar CO2, gás carbônico, para a atmosfera. Percebam o seguinte, se o ciclo do carbono dependesse única e exclusivamente desses eventos, o ciclo estaria em equilíbrio. Só que o ciclo ele está desequilibrado atualmente. Na verdade, esse desequilíbrio ele vem se acentuando, a gente vem observando, a partir da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, de lá para cá, pessoal, a gente vem realizando a queima dos combustíveis fósseis e dos seus derivados. Mas, Gordinho, a gente queima ser vivo bom. Em alguns locais até que sim, né? Bota imagens aí, Johnny Boy. Floresta amazônica, incêndios na floresta amazônica, desmatamento na floresta amazônica, incêndio no Pantanal Mato-Grossense, praticamente 1/3 da vegetação foi dizimada e por vezes até incêndios criminosos, incêndios orquestrados, certo? Então, esses processos de queimadas, os incêndios, eles vão exterminando diretamente os seres vivos e lançando gás carbônico para a atmosfera. E, além disso, nós temos a utilização dos combustíveis
fósseis, quer dizer, um dia aquele material que é um combustível foi um ser vivo. Então, de certa forma, você está queimando os constituintes, o que já foi matéria viva. E essa queima vai lançando o gás carbônico para a atmosfera. E é esse processo de combustão, repito, desde a Revolução Industrial, os níveis de CO2 na atmosfera eles vêm aumentando. E esse aumento na concentração de CO2 na atmosfera intensifica o famoso efeito estufa. Gordinho, efeito estufa é bom ou ruim? Efeito estufa é fundamental. É ele que mantém o nosso planeta aquecido. Então, graças ao efeito estufa, nós temos médias de temperatura que são toleráveis, que são suportáveis. Se não fosse esse efeito estufa, a gente estaria numa média de temperatura global em algo em torno de menos 18 graus Celsius e provavelmente a vida da forma como a gente conhece, ela não existiria. Gordinho, como é o efeito estufa em si? Calma. Antes de passar a falar sobre o efeito estufa, aí se inscreve no nosso canal no Gordo Channel, ativa aqui o sininho das notificações, copia o link dessa aula, passa para o pessoal aí através dos seus grupos de mensagem para que mais pessoas tenham acesso à informação aqui do Gordinho das Aprovações para ajudar você na conquista, na realização do seu sonho. Vamos embora falar de efeito estufa. Pessoal, efeito estufa é fundamental para manter o nosso planeta aquecido. Você percebe aqui uma fonte primária de energia, o Sol, e ele está emitindo a famosa radiação ultravioleta. Boa parte dessa radiação ultravioleta vai ficar retida numa camada, que é justamente a famosa camada de ozônio. Ela bloqueia a passagem de boa parte dessa radiação ultravioleta. Entretanto, essa radiação consegue ultrapassar a camada de ozônio, e aí a gente vai verificar a emissão de um outro tipo de radiação, que é a chamada radiação infravermelha. Gente, essa radiação infravermelha, ela é responsável, nós não conseguimos enxergar, mas nós conseguimos perceber, nós temos a sensação, que é a sensação de calor. Onde é que está o efeito estufa? Essa radiação infravermelha, gente, ela vai, os corpos vão emitir essa radiação a partir da própria crosta terrestre, a gente tem essa emissão de radiação, e aqui na atmosfera existem gases que vão formar uma espécie de barreira que vai reter essa radiação infravermelha. Aí esses gases que retêm a radiação infravermelha são denominados de uma forma geral de gases, são chamados GEs, são os gases de efeito estufa. E nós estamos destacando no presente momento o CO2, mas, por exemplo, o próprio gás metano, ele tem um efeito ainda mais nocivo no sentido de reter radiação infravermelha do que o próprio CO2, tá? Aí a gente tem óxidos de nitrogênio, de enxofre, eles podem funcionar como barreiras que vão reter calor na atmosfera. De modo que quanto maior a quantidade desses gases na atmosfera, maior a retenção de calor. E aí nós vamos intensificando o efeito estufa. Perceba, a gente colocou aqui, a camada de ozônio é ela quem filtra a passagem de radiação ultravioleta e se destacam 3 tipos de radiação ultravioleta, tipos A, B e C. Essa radiação UVC, gente, ela fica totalmente retida, 100% retida na atmosfera. Radiação ultravioleta tipo A, a famosa UVA, tá? Ela incide durante o ano inteiro, então ela vai incidir durante todo o ano, tá? E ela atinge as camadas, que são as camadas mais profundas, ela atinge as camadas mais profundas da nossa pele. Já a radiação ultravioleta tipo B, B de beach, praia, certo? É a que vai ter incidência durante o verão, tá? É essa aqui que atinge as camadas mais superficiais da pele. E aí, por atingir essas camadas mais superficiais da pele, é essa aí que vai provocar as queimaduras de pele durante o verão. Aquele pessoal que fica lá,
todo vermelho, rosado, tostado por excesso de exposição à radiação infravermelha, certo? Essa radiação é importante, mas o seu excesso é prejudicial, inclusive podendo estar associado ao famoso câncer de pele. Joga para mim, Johnny Boy. Então eu quero que você perceba o seguinte: o efeito estufa mantém o planeta aquecido. O problema é intensificar esse efeito. Como? Liberando gases que vão reter essa radiação infravermelha na atmosfera. Quanto maior a quantidade de gases de efeito estufa, maior vai ser a sensação de calor. E nós já estamos observando esse problema. Aliás, estamos agora sob a vigência do famoso Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. E, inclusive, recentemente enfrentou problemas de ordem política por conta de um cidadão, cadê ele? Um cidadão que estava lá nos Estados Unidos, na cadeira da presidência americana, o Donald Trump, simplesmente resolveu tirar os Estados Unidos e boicotar o Acordo de Paris, não é? Aí você tem dois países, somente dois países, respondem por praticamente mais da metade das emissões globais de gases de efeito estufa, Estados Unidos e China, tá? E aí, com a eleição do democrata Joe Biden, os Estados Unidos retornam ao famoso Acordo de Paris. O Acordo de Paris, o grande objetivo é que os países signatários, e estamos entre eles, não é o Brasil, reduzam a emissão de gases poluentes, invistam em políticas de reflorestamento e tal, para evitar que a temperatura média do planeta aumente e ultrapasse um valor de acréscimo de 2 graus Celsius. A gente está chegando no famoso ponto de ruptura. Aliás, a gente já está assistindo uma série de consequências do aquecimento global, tá? Gordinho, quais seriam essas consequências do aquecimento global? Então, o derretimento das calotas polares já é realidade. Isso também vai influenciar no aumento no nível dos oceanos. Inundações em cidades costeiras, alterações climáticas em alguns locais, secas prolongadas em outros, invernos extremamente rigorosos, extinção de espécies, por exemplo, o meu amigo, meu parente, o urso polar, é uma espécie ameaçada de extinção, proliferação de alguns animais, como insetos que são inclusive vetores de diversos tipos de doenças, a gente já vem observando aí na faixa tropical do planeta, processo de desertificação, não é? Que vai gerar prejuízo para a atividade agrícola, fome, as correntes migratórias, quer dizer, é um cenário caótico que, aliás, Hollywood já apresentou naquele magnífico filme 2012, coisa que a gente vê só na ficção e que, infelizmente, já está fazendo parte do nosso dia a dia. E mais importante do que isso, o Enem cobra essa temática, então é um assunto que normalmente aparece, tá? Inclusive, não é? Não estranhe se aparecer na sua prova de redação. Vamos ver como é que o assunto já foi explorado? Vamos embora. Essa questãozinha foi da prova de 2010. A questão diz o seguinte: o aquecimento global ocasionado pelo aumento do efeito estufa, então veja, é a intensificação do efeito estufa que leva ao aquecimento global. Tem como uma de suas causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o gás carbônico para a atmosfera. Por outro lado, a produção de metano, outro gás causador do efeito estufa, está associada à pecuária e à degradação da matéria orgânica em aterros sanitários. Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico. Por quê? Por exemplo, letra A, metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes. Gente, os organismos que realizam o processo de fotossíntese utilizam como fonte de carbono o dióxido de carbono. Então, letra A está falsa. B de Boston, metano é fonte de hidrogênio. Gente, eles vão utilizar a água como substância doadora dos hidrogênios. Letra C, gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes. Os organismos fotossintetizantes utilizam energia luminosa. Aliás, o processo é chamado de fotossíntese porque a energia que vai ser utilizada na geração de compostos orgânicos é proveniente aí da própria radiação solar, certo? Letra D, o gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes.
Então você vai ter uma transição, né, desse carbono que está na sua forma inorgânica, em forma de CO2, para os compostos orgânicos. Alternativa correta, alternativa D de Daniel San. Gordinho, a letra E está errada por quê? Gás carbônico é fonte de oxigênio molecular. Gente, o oxigênio que a gente utiliza na respiração e que é proveniente da fotossíntese, ele é proveniente da quebra da molécula de água na presença da luz, num processo conhecido como fotólise da água, certo? Vem comigo, minha gente, simbora, pessoal. Muito importante esse tema, assunto quente, assunto forte, assunto que cai. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque vem muito mais conteúdo com a gente por aqui para ajudar você na conquista do seu sonho. Um beijo do Gordo e até a próxima.